É a história de como Deus estava buscando uma noiva para o seu filho. Cada livro é diferente de todos os outros livros. Estou tentando lhe dar a chave para que você mesmo compreenda a mensagem. Quando as pessoas tentam ler a Bíblia de capa a capa, normalmente ficam presas em um de dois lugares. Ou ficam presas em Levítico, este é um lugar bem comum onde as pessoas param de ler a Bíblia, porque de repente a narrativa para e apenas leis e rituais e coisas que parecem irrelevantes, e outro lugar onde as pessoas param é em Crônicas. E quando lemos a Bíblia de capa a capa, lá na nossa igreja, e as pessoas ficavam confusas ao lerem os primeiros 9 capítulos de Crônicas, que, se você já os leu, só contém genealogias, árvores genealógicas. Apenas nome após nome após nome, a maioria, impossíveis de serem pronunciados. E as pessoas não entendiam por que tinham que ler esses nomes, incompreensíveis em hebraico. E todas as procriações, parece que era a única coisa que faziam naqueles dias. E fulano gerou ciclano, que gerou beltrano, e parece que não há fim. São 9 capítulos inteiros. E ao terminar esses nomes, você tem a sensação de estar vendo uma reprise. Porque você acaba de ler 1º e 2º Reis, e agora a história aparentemente se repete. E as pessoas se perguntam por que temos esses livros. 2 narrativas do mesmo período da história. O reino de Israel. Temos os livros de Reis e depois exatamente a mesma coisa. Com os mesmos reis e os mesmos eventos em Crônicas. Por quê? E temos que começar o nosso estudo de Crônicas fazendo esta pergunta. Agora, uma das dificuldades que temos aqui no Ocidente é a ordem dos livros das nossas Bíblias. É bem diferente da ordem dos livros na Bíblia dos judeus. E fiz um cartaz para tentar explicar essa diferença. O Antigo Testamento hebraico está nessa ordem aqui da primeira coluna e na segunda até aqui. E a ordem das nossas Bíblias está aqui nestas 2 colunas. E podemos observar várias coisas. Em primeiro lugar, estão agrupados de forma diferente. Há 3 grupos de livros na Bíblia hebraica. Estes grupos são a lei, os profetas e os escritos. E se você se recorda da história de Jesus no caminho de Emaús, com seus 2 discípulos depois da ressurreição, diz que explanou as escrituras e mostrou-lhes tudo na lei, nos profetas e nos escritos, a respeito de si mesmo. Essa era a sua Bíblia. Havia esses grupos. E há algumas diferenças importantes. Em primeiro lugar, os primeiros 5 livros da Bíblia estão todos separados dos demais. Eles constituem a lei, ou a Torá, que significa as instruções do Criador. Então, a Torá, ou Pentateuco, como às vezes é chamado, penta significa 5, são os 5 livros da lei. O que nós chamamos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio são conhecidos por eles pelas primeiras palavras de cada pergaminho. Portanto, Gênesis é chamado no início, Êxodo estes são os nomes, Levítico é conhecido como e ele chamou, Números é no deserto e Deuteronômio essas são as palavras. Porque são as primeiras palavras de cada pergaminho. Ao desenrolarem o pergaminho, vinham as primeiras palavras e sabiam qual pergaminho que era. Imediatamente depois vem o grupo chamado profetas. E eles têm 2 subgrupos de profetas. Chamam Josué, Juízes, Samuel e Reis. E Samuel é apenas um livro no Antigo Testamento hebraico. Reis também é apenas um livro, porque como usavam apenas consoantes e não vogais, não ocupavam tanto espaço. E ao serem traduzidos primeiro para o grego e depois para o inglês e português, ocupavam muito mais espaço. Então eram divididos em 2 livros, porque as vogais aumentava o espaço que os livros ocupavam. Mas estes 4 livros são chamados os profetas anteriores. Como tentei explicar quando estudamos Samuel e Reis, que não são livros de história, mas livros que trazem uma visão profética da história. E Samuel foi um profeta que dominou este período de sua história. E durante o período dos reis, haviam muitos profetas. E muitas vezes os profetas escreviam a história e a interpretavam, mostrando o que Deus estava fazendo. E depois, temos um outro grupo de profetas, conhecido como os profetas posteriores, que é igual ao que temos nas nossas Bíblias. Parece que as cores não estão muito certas aqui, mas de qualquer forma, deixa pra lá. Depois temos os escritos. E há um grupo meio miscelâneo onde colocam todo o restante.
E os salmos estão ali, embora eles chamam este livro dos louvores. Não chamam de salmos, chamam de louvores. O livro de Jó está ali, assim como Provérbios. Ruth não está neste grupo, e sim neste grupo aqui. Não é considerado um livro profético. Então está neste livro, os escritos. Bem diferente das nossas Bíblias, o livro de Cantares também está aqui, e Eclesiastes também, conhecido por eles como o Pregador. E Lamentações também está aqui, mas esse livro é conhecido pelo nome de Como, porque esta é a primeira palavra. Esther e Daniel. Daniel não está nos profetas, e sim no grupo dos escritos. É uma diferença bem importante. Esdras e Neemias também estão aqui. E, finalmente, o último livro no Antigo Testamento dos judeus é o livro de Crônicas. Só que é chamado simplesmente as palavras dos dias. É um registro da história. Em outras palavras, o livro de Reis é visto de uma forma completamente diferente do livro de Crônicas. Um livro é profético, mas o outro não. E logo descobriremos por quê. Isso significa que a última palavra na Bíblia dos judeus, no Antigo Testamento dos judeus, é a palavra aliá, que significa subir. E a última palavra em Crônicas é vamos subir, significando vamos voltar a Jerusalém. E desde então, cada vez que os judeus voltam à Terra Prometida, dizem estou fazendo um alia. E alia significa estou subindo a Jerusalém. Sabem? Isso é muito melhor do que as nossas Bíblias, porque a última palavra em nossas Bíblias é maldição. E sabe, os judeus nunca leem Malaquias na sinagoga até o último versículo, porque se recusam a terminar com a palavra maldição. Vou lhes contar o que fazem ao estudarmos Malaquias. Mas, como vemos, a ordem é bem diferente. Em Lucas 24, vemos Jesus abrindo a Bíblia como os judeus a abriam, mostrando tudo na lei, nos profetas e os escritos, a respeito de si mesmo. Agora, nas nossas Bíblias, os grupos são bem diferentes. Todos os primeiros livros da Bíblia são conhecidos como história, e tratamos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio como história, colocando-os no mesmo grupo de Josué e Juízes, como se fossem todos iguais. E Ruth também está lá, porque para nós é tudo parte da história. E temos Samuel, Reis e Crônicas imediatamente depois de Reis. E por isso temos a impressão de que é apenas uma repetição, mas na verdade não é. Ao examinarmos de perto, veremos que são livros bem diferentes. Crônicas não é profético. Mas infelizmente, ao colocá-los lado a lado nas nossas Bíblias, pensamos, já li isso tudo em Reis, vou pular Crônicas. E assim, perdemos a mensagem. E temos aqui também Esdras e Neemias, no grupo da história, embora aqui estão nos escritos, e Esther também está aqui, como o último livro de história. E depois temos uma coleção que conhecemos como os livros poéticos, e depois temos Jó, o drama de Jó, e Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, são os livros que vêm depois. Como vem, a ordem está completamente diferente. E depois, finalmente, temos o que nós consideramos profecia, e não os dividimos entre anteriores e posteriores, e sim entre maiores e menores. E temos 4 maiores e 12 menores. E isso inclui Daniel. Infelizmente, isso significa que nós, os gentios, interpretamos muitas coisas de forma errada, porque classificamos esses livros de forma bem diferente e temos a tendência de tratar Reis e Crônicas como o mesmo tipo de livro. E com certeza, se não estudarmos com cuidado, é fácil chegar a essa conclusão. O resultado é que os livros de Crônicas são muito pouco conhecidos nas nossas igrejas. Tanto assim que apenas 2 versículos que nós citamos de todos esses livros. Um deles é 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei. Perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Não sei quantas vezes já ouvi isso citado nos últimos 20 anos. E você? Fizeram até um musical chamado Se o Meu Povo, baseado naquele versículo. Mas tiraram o versículo completamente de contexto. E tentaram aplicar isso à Inglaterra, como se curarei a sua terra se aplicasse à Inglaterra. Ou aos Estados Unidos, porque o musical foi escrito lá. Mas essa terra é a terra de Israel. E não há nada ali que nos permita aplicar isso a qualquer outra nação. Mas infelizmente o povo gosta de usar isso como seu lema. Mas está fora de contexto e se tornou um dos versículos mais populares da Bíblia nos últimos 20 anos. Mas hoje nem tanto.
Mas realmente era demais. Em todos os lugares, se o meu povo, se o meu povo. O outro versículo vem do reinado do rei Jeosafá, quando ele foi atacado por 3 nações diferentes, que se aliaram e disseram, vamos exterminar a pequena Judá. E marcharam contra Jeosafá, e ele orou e buscou o Senhor, e um dos profetas disse, vocês vão ganhar a batalha. Mas foi instruído a mandar cantores à frente de seu exército para a batalha. É uma história clássica. Então, os cantores, o coral, foram à frente do exército para a batalha e cantavam louvores a Deus. E o inimigo fugiu. E esta é a outra passagem de Crônicas que é muito popular e muito citada. É usada nas marchas para Jesus. É bem usado pelos cristãos. Dizem que se liderarmos com louvor e enviarmos o coral na frente, derrotaremos o inimigo. Este é o outro versículo. Mas estes 2 versículos, francamente, foram tirados de seu contexto. E nós cantamos sempre o versículo de Josafá, a batalha pertence ao Senhor. A batalha pertence ao Senhor. Cantamos isso já hoje. Não foi mesmo? Ou foi ontem? Mas fora isso, as pessoas não conhecem Crônicas. É um pouco triste. Mas quero mostrar-lhes que este livro tem uma mensagem própria, e não apenas um livro com algumas boas passagens, mas que compensa ser estudado. A sua mensagem é bem diferente da mensagem que temos em Reis. Há outras duplicidades na Bíblia. Temos 2 relatos da criação em Gênesis, do ponto de vista de Deus e do ponto de vista do homem. Temos 4 relatos de Jesus no Novo Testamento, e todos eles se complementam. Há coisas nos 4 evangelhos que parecem exatamente iguais, mas vêm de um ângulo diferente, porque cada evangelho foi escrito para um tipo diferente de pessoa. E a mesma parábola em 2 evangelhos, às vezes contém uma mensagem bem diferente. Na parábola da ovelha perdida no evangelho de Lucas, que foi escrito para incrédulos, a ovelha perdida é um pecador. Mas na mesma parábola em Mateus, um evangelho que foi escrito para crentes, é um membro de igreja desviado. Então, a mesma história tem um significado diferente porque está num livro diferente. Sabem? Então, as mesmas histórias sobre Davi e Salomão e Josafate e Ezequias, em Reis e Crônicas, a mesma história tem uma mensagem inteiramente diferente. É escrita de um ângulo diferente. Então, vamos tentar distinguir essa diferença. E vou repetir algumas coisas que disse antes. Toda história tem um ângulo. É impossível escrever histórias sem revelar seus interesses pessoais, porque você seleciona, de tudo que acontece, você seleciona coisas do seu interesse, que você considera importante, e daí, após selecioná-las, você faz a conexão, para mostrar como uma coisa levou à outra. E depois faz uma avaliação. Você explica ou avalia tudo aquilo que escreveu. Isso significa que você diz que aquilo que você escreveu era uma coisa boa ou se era uma coisa ruim. Portanto, um historiador primeiro faz a seleção, depois liga os fatos, em terceiro lugar explica os fatos ou os avalia. E é nessa hora que faz uma avaliação moral. E todos conhecem aquele velho livro de história, 1066. O livro é recheado de julgamentos morais. Isso foi uma coisa ruim. Aquilo foi uma coisa boa para a Inglaterra. E da mesma forma, vemos que o julgamento moral, a avaliação em Reis, é bem diferente do livro de Crônicas. Vou lhes dar uma dica logo de cara. O livro de Reis se concentra em todas as coisas ruins que os reis fizeram, ao passo que o livro de Crônicas se concentra em todas as coisas boas que os reis fizeram. É tão simples assim. Bom, vamos explicar isso com um pouco mais de detalhes para que vocês entendam. Vou repetir, como diz o Novo Testamento, que o Antigo Testamento foi escrito como exemplo para nós, para que aprendêssemos dessas coisas. Então, por que o livro de Reis nos conta todas as coisas ruins que os reis fizeram, e o livro de Crônicas nos conta todas as coisas boas que fizeram? São 2 quadros bem distintos. Todos eram pecadores em Reis e todos eram santos em Crônicas. Então isso é uma distorção da história. O que está acontecendo? Por quê? Há essa diferença em ênfase. Muito bem, agora façamos uma comparação. Vocês podem ver estudar esses cartazes depois e ver a diferença, mas é bem notável. Lembrem-se que Reis e Crônicas são vizinhos das nossas Bíblias, mas ficam bem longe nas Bíblias dos judeus. Vamos agora ver o contraste. Falei sobre a seleção,
de eventos históricos, depois faz-se uma conexão, onde se explica como são ligados. E depois há uma avaliação se era uma coisa ruim ou uma coisa boa. Mas ao olharmos Samuel e Reis e Crônicas, vemos em primeiro lugar que Samuel e Reis, que são apenas 2 livros do Antigo Testamento hebraico, ao passo que nós temos 4 livros, eles cobrem um período de 500 anos, apenas. Já Crônicas começa muito mais cedo e termina bem depois. Tem um erro naquele cartaz, deveria ser depois. Começa muito antes, volta lá para Adão, volta séculos atrás para o comecinho da raça humana. E termina depois, e isso aí é a chave da diferença. Samuel e Reis terminam no cativeiro. Mas aqui nós temos o retorno. Vamos subir a Jerusalém, é a última frase, em Crônicas. Portanto, a tarefa destes 2 escritores era bem diferente, e atenderam essa necessidade de forma diferente. Aqui teria que ter uma explicação do porquê tudo dera errado. Mas agora sabiam o porquê. E agora o povo precisa de ânimo e encorajados para voltarem, para reconstruírem a nação. Estes livros foram escritos logo após os eventos. A maior parte de Crônicas foi escrito bem depois dos eventos. A história aqui é majoritariamente política, ao passo que aqui a história se concentra mais na parte religiosa, do mesmo período. O ponto de vista aqui é profético, ao passo que aqui o ponto de vista é sacerdotal. Aqui nós temos a história dos reis do norte e do sul. Mas Crônicas, falando do mesmo período, jamais menciona os reis do norte. O escritor não tinha nenhum interesse no norte. Nenhum. É uma diferença enorme, talvez você nunca observou isso. Mas o mais importante, aqui concentra-se nas fraquezas humanas dos reis que levaram ao desastre. Mas aqui, ele focaliza na fidelidade divina. O escritor minimiza os vícios dos reis e enfatiza as virtudes dos mesmos. Depois entenderemos ao estudarmos o livro com mais detalhes. Portanto, a visão dos reis aqui é muito negativa. Aqui, a visão dos reis é muito positiva. E há um motivo muito forte para isso. Não é que o escritor quer mudar a história, mas sim ele está fazendo uma seleção. E enquanto este escritor selecionou todas as coisas ruins que os reis fizeram, este selecionou todas as coisas boas que fizeram. Porque os reis eram uma mistura de coisas boas e ruins. Aqui a ênfase é moral. E a palavra-chave é justiça. O rei era justo ou não. Mas aqui o interesse recai sobre os rituais. Fala do templo e sobre os sacrifícios. E há mais interesse em coisas espirituais ao invés de coisas morais. Então aqui o escritor é profeta e aqui é um sacerdote. E a diferença entre os seus pontos de vista é enorme. Bom, mostrei-lhes algumas das diferenças e agora temos que perguntar o que está acontecendo. Acho que uma das melhores formas é perguntar o que Crônicas deixou de fora. E Samuel e Reis incluíram. Claramente, deixaram de fora muita coisa porque a proporção de capítulos é bem diferente. Por exemplo, no lado de lá, em Samuel e Reis, Saul ocupa mais ou menos 1/6 do livro. Aqui, quase nada. Metade, pelo menos. Desculpe, estou falando de Samuel. Não, estou falando sobre Saul. Davi, aqui tem 2/3 do que ele tem ali. Salomão, mais ou menos metade. E o reino dividido, também mais ou menos metade. Então, o que acontece? O que ficou de fora? Quero ser bem específico. Número 1, ele não menciona o papel que Samuel teve na escolha dos reis. Não é mencionado. Em segundo lugar, praticamente não fala nada sobre o rei Saul. Ele só fala da morte de Saul. Isso é porque ele quer que tenham uma boa impressão dos reis. Então, a maior parte do reinado de Saul não está lá. Porém, Davi, ele fala muito sobre Davi, mas o que ficou de fora? Todas as suas lutas com Saul, suprimidas.
Ficou de fora seu reinado de 7 anos em Hebron, não menciona suas muitas esposas, não fala sobre a rebelião de Absalão, e o mais importante, todo aquele episódio com Batseba, que foi o ponto de virada do reinado de Davi, não está lá. Agora, tudo isso é muito significativo. O autor está deliberadamente elogiando os reis. Se pode falar alguma coisa boa sobre eles, ele fala. Ou senão, não fala nada. E, mesmo quando os reis eram bons, se fizeram coisas ruins, ele não menciona. Imagine só não falar nada de Davi e Batseba, que foi o ponto de virada. Mas não está lá. Aqui, Davi aparece de forma bem favorável, assim como Salomão. Não há uma palavra sequer sobre as suas muitas esposas, os ídolos que ele trouxe para o palácio. Não fala sobre seu relacionamento fracassado com Deus, nem como ele introduziu os lugares altos. Os templos pagãos não são mencionados. E depois, quando o reino é dividido, ele não fala nada sobre os reis do norte, porque eram todos ruins. E mesmo quando fala dos reis do sul, descobrimos que ele realmente dá muito espaço para os reis que eram bons, como o jovem rei Josias e o rei Ezequias, mas os reis ruins merecem poucas palavras. Isso não é preconceito, ele teve um motivo bem específico para fazê-lo. Ele tem certos interesses, há temas comuns que percorrem todos os reinos, que não eram proeminentes no reinado de Saul, mas o eram no reinado de Davi e Salomão e alguns dos reis de Judá. Em primeiro lugar, ele só se preocupa com a linhagem real de Davi. Apenas com os reis descendentes daquela linhagem real. Como não era o caso dos reis do norte, são ignorados. Esta é uma história da casa real de Davi. E de mais ninguém. Saul não está incluído porque não é da linhagem real de Davi, ele é da tribo de Benjamim. Não fala dos reis do norte, mas um homem que está neste livro e não está naqueles é um homem chamado Zorobabel. E Zorobabel era da linhagem de Davi, que voltou do exílio babilônico. E era nesse homem que residiam as esperanças de um Messias, porque era o único da linhagem de Davi que voltou de Babilônia, Zorobabel. Então ele gasta, quando ele dá as genealogias, há meio capítulo sobre a árvore genealógica de Zorobabel. E isto é bem significativo. Ele não está idolatrando a realeza, mas está fazendo o que eu chamo de idealizando a realeza, pintando-a numa luz muito favorável. Ele não destaca os seus defeitos e nem as suas fraquezas. Agora, há um aspecto particular do reinado desses bons reis no qual ele se concentra? Sim, com certeza. Ele se preocupa com a sua atitude em relação a duas coisas, a arca e o templo. E ele se concentra inteiramente no que fizeram com a arca da aliança e o templo em que ficava, como lugar em que Deus poderia habitar no meio de seu povo. E tudo que diz sobre Davi é sobre como ele trouxe a arca para Jerusalém, seu desejo de construir o templo, como se preparou para isso, ajuntando os materiais e fazendo a planta, como ele organizou os turnos de adoração e os corais e os seus dirigentes. Tudo isso está descrito em grandes detalhes em Crônicas, ao passo que no livro de Reis quase não se fala nada sobre isso, nem em Samuel. Então ele está bem interessado no local de adoração. Depois Salomão, logicamente, praticamente tudo que ele fala sobre Salomão é como ele construiu o templo que seu pai Davi não pode construir, e como ele orou no final, quando foi dedicado, e como desceu a glória de Deus. Tudo sobre aquela pedreira subterrânea, se lembrem? Como não se ouvia barulho de martelo na cidade porque estava escavando as pedras debaixo da colina, na caverna. Isso está em Crônicas, isso não é mencionado em Reis. Está tudo aqui. E estes reis, aos olhos do escritor, eram bons porque eles ajudaram a manter a adoração no templo. Bom, seria o ponto de vista lógico de um sacerdote. Um profeta se concentraria nas coisas ruins que fizeram, que trouxe castigo. Mas o sacerdote diz, não, ele construiu o templo. Ele organizou todos os corais, instituiu o louvor. E Davi era conhecido por eles como um homem que era o dirigente de louvor e escritor de salmos. O homem que quis construir um templo e assim por diante. Então temos Davi e Salomão, e tudo que relata sobre eles aqui é sobre o que fizeram acerca do templo. Depois do reinado de Salomão e aquela grande guerra civil e as 10 tribos do norte se dividem das 2 tribos do sul, ele só se interessa pelas tribos do sul porque é lá que o templo fica. É lá que estão os sacerdotes de Deus e é lá que a linhagem real permanece. Então este é o seu interesse.
E na verdade, ele seleciona apenas 8 reis bons, 5 dos quais eram ótimos na verdade. E os 12 reis ruins do sul ele ignora. Então dá para ver claramente como funciona a sua mente. E os reis que ele escolhe são Asa, e o rei Asa tirou os ídolos de Judá e de Benjamim, e removeu a rainha mãe do palácio, porque secretamente ela adorava um ídolo em seus aposentos. E Asa fez uma aliança com o Senhor e enriqueceu o templo com prata e com ouro. Portanto, para um sacerdote, era um bom homem. Entenderam? Depois Jeosafate, que foi filho do rei Asa, ele enviou os levitas por toda a Judá, ensinando a lei de Deus em todas as cidades. Conquistou uma vitória sobre Moabe e Amon, quando disse a batalha não é sua, mas do Senhor, e enviou os cantores à frente do exército. Mas infelizmente ele fez algo ruim. Casou-se com a filha de Acabe. E na verdade, através daquela aliança, uma coisa terrível aconteceu. A filha de Jezabel, Atalha, veio para o sul e quis conquistar o trono e matou todos os descendentes reais de Davi, todos os príncipes. Ela os assassinou, queria o trono. Mas nesta hora, um sacerdote, presta atenção, um sacerdote, Joiada, sequestrou o príncipe mais jovem, Joás, e o escondeu. E o apresentou depois. E disse, este é o rei legítimo, e Atalha teve o que merecia, mas veja como mais uma vez o sacerdote teve um papel crucial na preservação da linhagem de Davi. O outro livro não fala sobre isso. Bom, o rei Joás, ele reparou o templo. E ele fez coisas boas. E depois o rei Ezequias, que nós já conhecemos, ele reabriu e consertou o templo. E eles celebraram uma Páscoa com grande alegria. E as suas reformas, que ocupam poucos versículos em Reis, aqui ocupam 3 capítulos inteiros. Porque reinstituiu a adoração e consertou o templo. E depois Josias, ele fala muito sobre esse menino rei, que enquanto limpava o templo, achou o livro da lei e trouxe de volta ao templo todos os serviços e rituais e todas as festas que deveria estar observando. Agora, todos estes reis se opunham à idolatria. Por isso que, na opinião do sacerdote, eram bons. E uma coisa interessante é o seguinte, a idolatria era uma das coisas que os reis iníquos praticavam e os profetas denunciavam. Mas quando os judeus voltaram do cativeiro, nunca mais praticaram o pecado da idolatria. E isso é verdade até hoje. Aprenderam a lição lá no exílio e nunca, jamais os judeus adoraram ídolos. E isso já dura 2.500 anos. Interessante. E claro, isso era muito bom aos olhos de um sacerdote. Porque ao passo que os profetas tinham a tendência de concentrar na imoralidade e nas injustiças, os sacerdotes se preocupavam mais com a idolatria. Agora, tudo isso nos ensina alguma coisa. O livro de Crônicas termina com Ciro, rei da Pérsia, vencendo a Babilônia e mandando os judeus de volta para a sua terra, para reconstruírem o templo. Agora é importante que se lembrem que o público para o qual este livro é destinado é o povo que estava voltando do cativeiro, que nascera numa terra estranha e nunca viram um templo judeu e que nunca foram governados por um príncipe da casa de Davi. Então, o seu objetivo é dizer-lhes 3 coisas. Eu chamo dos 3 R's. Ele quer dar-lhes raízes, realeza e religião, de novo. A primeira coisa que precisam saber ao voltarem para sua terra de origem é quem eles são. Eles precisam conhecer a sua identidade. Vamos prosseguir. Estou aqui agora. Os exilados que voltavam precisavam saber, em primeiro lugar, quem eles eram. Que tinham raízes. E essas raízes voltavam anos atrás na história, voltavam até Adão. Então ele teve que reeducá-los e ensinar tudo de novo, começando com Adão e chegando onde eles estavam agora. Quem já leu o livro de Alex Haley chamado Raízes? Ouviu o filme? É uma história fascinante sobre como um negro lá da América queria saber de onde ele veio e quem ele era. E achou seu caminho de volta ao rio lá na África Ocidental,
onde um jovem chamado Kunta Kinte havia sido sequestrado e vendido como escravo na América. Ele achou suas raízes e voltou lá para a vila. E encontrou pessoas lá. Ele achou pessoas que eram seus parentes e disse: já sei quem eu sou. Sei de onde vim, sei onde pertenço, sei onde me encaixo na história. Agora os judeus precisavam disso quando voltaram. Precisavam achar suas raízes, precisavam saber que vinham de uma linhagem que Deus controlava, de Adão até eles, que pertenciam a Deus e que ele os escolhera dentre toda a raça humana e selecionara a Abraão e os demais. E é por isso que Crônicas volta lá para o início. Precisavam de raízes, precisavam de identidade. E a segunda coisa que eles precisavam era saber que eram um povo real e que tinham o seu rei próprio e que tinham uma linhagem real. Estavam voltando para a terra e ele queria que eles voltassem a pensar sobre o rei novamente, para restaurar o reino de Israel. Então precisariam de liderança. Então ele estava dizendo: vocês não são apenas um grupo de pessoas que não se encaixam, sem identidade. São um sacerdócio real, um povo real. Vocês têm um rei e a linhagem real foi preservada e serão um reino novamente. E a terceira coisa que ele queria transmitir a eles não era apenas a questão da identidade ou da liderança, mas o propósito pelo qual existiam como povo. E este propósito era religioso. A coisa mais importante que os caracterizava como povo era o fato de que era o povo escolhido de Deus. E o culto deles a Deus era absolutamente fundamental, a sua identidade como um povo. Então, quando voltaram, a sua primeira prioridade era construir um templo e restabelecer a adoração. É interessante que daqueles que voltaram, na verdade, mais que 10% daqueles que voltaram eram sacerdotes, que é uma proporção bem mais alta do que a quantidade de sacerdotes entre o povo todo. Então, por que mais sacerdotes voltaram lá do exílio da Babilônia do que outras pessoas? A resposta é: eles tinham um motivo certo para voltarem. Muitos outros haviam se estabelecido, estavam com comércios e prosperaram. Estavam indo muito bem. Mas os sacerdotes não tinham templo. E eles queriam voltar para restabelecer o culto a Deus e construir o templo. Então, mais sacerdotes. Zorobabel chamou voluntários que estivessem dispostos a atravessarem o deserto e voltarem à terra, que nunca viram e construíram um templo. E os sacerdotes responderam: nós iremos. E numa proporção bem maior do que as outras pessoas. Os sacerdotes foram os que mais voltaram, e o líder era um homem chamado Josué. Muito bem, então podemos ver esses três propósitos de Crônicas bem claramente. Vocês têm raízes, vocês têm uma história. Vocês pertencem. Essa é sua árvore genealógica, é muito especial. E vocês são um povo real, são um reino. E vocês terão um rei, na verdade vocês já têm um, preservamos a linhagem real. E Zorobabel é o príncipe. E são um povo religioso e precisam voltar à adoração. Esse é o motivo principal para voltar. Então a primeira coisa que é preciso construir é um templo, onde podem louvar a Deus, porque é por isso que são chamados judeus. Judeu significa louvor. E este é o motivo para voltarem para aquela terra, para estabelecer o nome de Deus em sua cidade novamente. Então este livro é praticamente um sermão para o remanescente que voltava. Sabemos que eles estavam muito desanimados quando voltaram. Não era uma situação muito empolgante, tiveram que lutar para sobreviver. Eram paupérrimos. Estavam muito lentos na construção do templo, precisaram de 2 profetas, Ageu e Zacarias, para animá-los, como veremos ao estudarmos aqueles profetas. Mas o autor teve que fazê-los entender o seguinte: Deus tem que vir primeiro nas suas vidas como povo. E é por isso que estamos voltando. Estamos voltando para ser o povo de Deus, não apenas para ter o nosso próprio lar. E é uma pena. Israel hoje está de volta em sua terra apenas porque queria um lugar próprio onde estariam seguros. Na verdade, não voltaram para se estabelecerem como povo de Deus. Nunca me esquecerei dos 45 minutos que tive com o presidente de Israel em seu palácio. E no final da nossa conversa ele disse: sabe, eu sou um agnóstico. Na verdade, não creio em Deus. Navone, o presidente de Israel. E eu disse: mas essa é a terra onde Deus fez seus maiores milagres.
E ele disse, bem, eu não acredito. Fiquei triste. Sabem, porque era muito importante que voltassem como o povo religioso, como o povo de Deus, e que o templo fosse o centro de sua volta e o centro de suas esperanças. Por isso que ele escreveu esse livro. E como podem ver, a mensagem é bem diferente da mensagem profética de Reis. Foi isso que fizeram para entrarem nessa enrascada. Não adiantava mais dizer isso. Estavam enrascados. O que ele queria era animá-los e dizer, vamos voltar e começar de novo. Então ele os inspira com essas histórias maravilhosas do passado. Agora eu quero ajuntar os temas rapidamente. O próprio Cristo ajuntou todas essas correntes em si mesmo. Por isso que Mateus começa com a genealogia de Cristo. Na verdade, Lucas volta até Adão. É como se ouvíssemos toda a genealogia de novo. Porque Cristo tinha raiz. Ele era e é um judeu. Ele ainda é um judeu. E é importante sabermos que ele não era uma pessoa sem raízes. Ele veio destas raízes. Além do mais, ele era o cumprimento da linhagem real. Ele era filho de Davi. E ele tinha direito duplo àquele trono. Pelo pai, tinha direito legal ao trono e pela mãe, um direito físico. Porque os dois eram da linhagem de Davi. E ele era também o cumprimento de suas esperanças religiosas, porque ele, na verdade, se tornou o templo. Diz em João, e o verbo se tornou carne e tabernaculou entre nós. Ele disse, destrua o templo e eu o levantarei em 3 dias. Ele via-se a si mesmo como o foco de seu culto a Deus. Então vemos essas 3 correntes convergindo em Cristo. Não tenho tempo para mostrar como tudo converge em Cristo. Mas agora essas 3 coisas foram repassadas a nós. E nós herdamos os 3 R's, porque fomos enxertados em raízes judaicas. Então a genealogia deles é a nossa. Ao ler 1 Crônicas de 1 a 9, estou lendo a minha árvore genealógica. Porque agora sou filho de Abraão. Fui enxertado nas suas raízes. Suas raízes são minhas, estes são meus antepassados. Ao se tornar cristão, suas verdadeiras raízes são judaicas. São até mais significativas para você do que sua árvore genealógica física. Porque essa árvore genealógica desaparecerá com a morte. Então é a árvore genealógica dos judeus que é a sua genealogia. Em Cristo você herda as bênçãos de Abraão, você é parte de um povo que tem raízes, e essas raízes são judaicas. A oliveira é judaica. E somos agora um povo real. Nós somos um sacerdócio real. Vocês são príncipes e princesas. Comecem a se portar como príncipes e como princesas. Já disse isso a muitos cristãos desanimados, sempre cabisbaixos. Eu disse, levante sua cabeça, você é um príncipe ou uma princesa, porte-se como tal. Você é da linhagem real, porte-se como tal. Somos a família real e vamos reinar sobre este mundo com Cristo. Diz que ele redimiu de cada raça, língua e nação homens para Deus, e eles reinarão sobre a terra. Nós vamos reinar, nós somos a família real. E devemos nos portar assim. Temos uma responsabilidade. Temos sangue real nas nossas veias, é o sangue de Jesus. E nós nos tornamos o templo. Não sabeis que os vossos corpos são os templos do Espírito Santo? Nós, como povo, como a igreja, somos o templo do Senhor Deus, onde Ele habita. Então, essas 3 coisas que o povo que voltava do exílio precisava ser ensinado, nós temos que reivindicar, porque são nossas. Somos um povo com raízes, um povo real e um povo religioso. Somos o templo de Deus. Mas há uma diferença. Ainda estamos em exílio. Ainda não voltamos ao lar. Somos estrangeiros e peregrinos, numa terra estrangeira. Você pode dizer, eu sou brasileiro, eu moro no Brasil. Mas, na verdade, você não pertence aqui. Você é um cidadão do céu. Você é estrangeiro. E as pessoas têm que lhe enxergar dessa forma. Você não se encaixa. Sabem, eles acham que ciganos não se encaixam. E o mundo acha que os cristãos não se encaixam. Jesus disse, eles me odeiam e vão odiar vocês também. Não encaixamos. É impressionante como seus amigos somem. Uma vez perguntaram ao grande pregador batista Charles Spurgeon, uma menina que acabara de se converter perguntou-lhe, devo deixar todas as minhas amizades agora? Ele respondeu, não se preocupe, eles vão largar você.
Infelizmente, isso é verdade. E você acaba sentindo-se mais próximo de pessoas que não são seus parentes fisicamente, mas são sua família espiritual. Não é verdade? Exige muito esforço para manter seus relacionamentos com seus parentes que não são crentes. Agora você é membro de uma nova família, uma família real. São o templo do Senhor. O que você faz com o seu corpo, você faz ao templo de Deus. É um dos motivos porque as pessoas deixam de fumar ao se converterem, porque a Bíblia não fala nada contra o cigarro. Fumar não leva você para o inferno, apenas faz você feder como se já estivesse por lá. Mas, vez após vez, vi homens cristãos dizerem: o que eu estou fazendo com o templo de Deus? Estou tornando fedido e sujo, estou encurtando sua vida. E param de fumar. Quando vemos que nosso corpo é o templo de Deus, os nossos princípios mudam, sabe? Então, nós estamos agora herdando os ensinos de Crônicas. E espero que este livro deixe de ser apenas um livro maçante de história, porque é um livro bem diferente. Sua mensagem é bem diferente. Do livro de Reis é bem diferente. É uma mensagem de esperança para o futuro. Para que estamos aqui? Por que estamos aqui? E como podemos achar nossa verdadeira identidade? Como o povo de Deus numa terra estranha. Vamos enxergar esse livro de uma maneira nova. E assim receber novas lições.